Olá pessoal, a paz do Senhor. Hoje estou aqui para a gente estudar um pouco sobre a Escola Bíblica Dominical. E eu tenho hoje a revista, em mãos, que é a revista da Escola Bíblica Dominical, que traz o título O Corpo de Cristo, Origem Natural, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Então, nós estamos no primeiro trimestre e hoje estou estudando a lição 4, que tem o título A Igreja e o Reino de Deus. O que vinha a ser a Igreja e o Reino de Deus, né? Então, vamos estudar para descobrir um pouco sobre o que essa lição nos traz, né? E o objetivo dessa lição é o quê? É relacionar a natureza do Reino de Deus com a nação de Israel. Mostrar que a igreja não é o reino de Deus, mas faz parte do reino de Deus. A igreja tem a missão de anunciar o reino de Deus, né? Então, essa é a missão da igreja. E para fazer, esse meu estudo, para poder estar, executando na igreja com os meus alunos, eu estudei, a fonte, primeiramente, usei, a revista que já vem pronta, os estudos vêm pronto, a Bíblia Sagrada, com os versículos, para facilitar para estar copiando, colando, fazendo essas, no meu plano de aula, eu usei a Bíblia online revisada, Ferreira, João Ferreira. Então, usei essa por conta da linguagem, E também eu gosto de pesquisar alguns professores, no canal, no YouTube. E tem o Aguinaldo Betti, que é um professor por excelência. Gosto muito, de acompanhar as aulas desse professor. Também utilizei a dinâmica do pastor Giovanni Santos, Descomplicando a Teologia, Um professor também muito bom, então as dinâmicas ótimas, Vale a pena seguir, acompanhar as aulas desses grandes mestres. E voltando aqui, para o conteúdo, nós temos, eu tenho meu plano de aula, que eu gosto, de estar pautada. Se de repente chega lá, a gente dá um nervosismo, algo assim, acontece de dar um branco, porque às vezes pode acontecer, eu tenho meu planejamento pronto, Título da lição, a igreja e o reino de Deus, como eu já havia falado, Texto áureo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho, que está em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Na verdade, prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Então, essa missão é dada à igreja. E temos também a leitura em classe, que está em Marcos 1, 14 ao 17. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, e lançaram a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Nessa lição nós vemos a teocracia de Deus, que Deus, ele tem o governo, ele tem o domínio do mundo. Em algumas lições que eu estudei, eu pude, tá vendo que Deus, ele deu ao homem o governo do mundo lá no Éden, quando ele formou o jardim do Éden e fez, e criou o homem, Adão. Então, ele deu a Adão o governo, Deu a Adão, que Adão poderia nomear, os animais, tudo. Mas o governo do mundo pertence a Deus, Então, hoje nós temos governadores, Nós temos presidentes, imperadores, essas coisas. Sempre houve imperadores, reis que houve na terra. E o que acontece? Eles apenas são governadores deste mundo, porque o domínio é de Deus. Deus, ele tem a teocracia, tá? Porque ele domina tudo. Ele é o dono do universo. Ele domina o universo. E tudo, nós vamos ver no decorrer, que tudo acontece no tempo e no espaço de Deus. Lá em 2 Pedro 3:8 diz:
Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então Deus, ele age no espaço, né? E no tempo. Deus, ele decreta, faz decretos, né? E ele tem o domínio também do tempo, do espaço. Então tudo é no inteiro domínio de Deus. Na introdução da revista, diz assim: a Bíblia apresenta Deus como rei. Salmos 47, versículo 6 e 52 e o 7. Que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino governa soberanamente. Nesta lição apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte desse reino. Por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar do seu reino divino, do reino divino. Então, o salmista, né, ele apresenta aqui um Deus como rei de toda a terra, de toda a nação, um rei único e dono de todo o domínio. Então, nós vemos aqui, né, para confirmar a base bíblica, que Deus, ele domina o mundo. E nessa introdução nós vemos, né, o salmista falando lá no Salmos 47, né, no Salmos 22, falando que Deus tem esse domínio, né? Exortando a cantar e a louvar um rei, né? Que domina o universo, que domina o mundo.